Boa noite, senhora, boa noite, senhor. O senhor e a senhora têm o hábito de acusar ou já sofreram acusações? Tudo que se fala deve ser provado. Aí inventaram um nome bonito, porque só é bonito se for em inglês. É o resquício do colonizado. Fake news. Coisa que eu ia falar um nome feio aqui, mas não vou. Coisa que o presidente americano vem falando desde que foi eleito. Tudo de ruim que se fala sobre ele é fake news. Mas é a língua deles. Aqui nós poderíamos chamar de mentira mesmo. Ou de notícia suspeita, de notícia improvada. É muita coisa sendo dita. E uma boa parte do que vem sendo dito ou é mentira, ou não é bem assim. Às vezes, por maldade mesmo, esperando colher resultados, às vezes irresponsabilidade e às vezes despreparo de quem está lidando com a notícia e quer porque quer ser o primeiro a dar. E convenhamos que nesses tempos de internet, de globalização, da grande rede já fechada, em primeiro lugar, às vezes não é tão importante. Mais importante é falar o que é certo. Geraldo, está falando de quê? Não. No decorrer do programa hoje vai aparecer muita coisa que vem sendo dita. Mas isso vai desde o navio grego que despejou o óleo, supostamente. Os gregos já disseram que tem mais de um suspeito. É um toma lá da cá internacional. São municípios que vão ser extintos. 4 do Maranhão. Inclusive meu querido Junco. Até onde vai? É uma proposta. O próprio ministro disse que tudo é negociável. Por falar nisso, hoje vamos falar sobre as municipalidades. Para isso, recebemos o representante de todos os municípios do Maranhão, o presidente da Federação dos Municípios, a FAMEM, o prefeito de Barra do Corda, o jovem prefeito de Barra do Corda, Eric. Eric, seja muito bem-vindo aos analistas. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos aqui representando a Federação dos Municípios do Maranhão para prestar os esclarecimentos devidos no que diz respeito aos municípios da nossa federação. Natanael Júnior. Fake news virou moda no mundo todo, Geraldo. Pois é. No interior também, como é que anda as fake news lá em Barra do Corda, prefeito? A ferramenta que é sempre utilizada, né? Infelizmente, isso tem criado um efeito, de certa forma, prejudicial, na medida que a mentira prevalece, ela sempre vem com o intuito de prejudicar e usada de forma dolosa, de má fé, mas sempre a gente procura levar a verdade, fazer os esclarecimentos devidos, trabalhar de maneira transparente e, sobretudo, atendendo bem a imprensa que tem responsabilidade de levar a verdadeira, de levar a notícia, a verdade real, né? Mas sempre tem um calinho no sapato lá, não tem aquele que usa politicamente, né, Geraldo? Faz parte hoje em dia, acho que hoje tudo virou torcida, né? Aí desde que mataram o moço lá, como era o nome? Ah, mas já mataram vários, né? Desde Reis Pacheco. Sim, desculpa. Viu? E cada um tomando lado ali, né? E no interior isso ali tende a ser mais acirrado para a imprensa ali, essa disputa ali eleitoral, quando mistura um grupo de um candidato, um grupo do outro. Né? Sem dúvida. Depois né? a calma ali, como é que fica? Sem dúvida. Teve aqueles áudios, né, de brincadeira, vários interiores que virou um modelo na campanha passada, tu lembra, Geraldo? Que era aquela musiquinha, né? Uhum. E ficava aquela troca lá de ofensas e tal. E quando termina, fica todo mundo resolvido na cidade ali, ou sempre tem ali um grupinho ali que continua ali alimentando ali essa coisa da fake news, da provocação?
Sem dúvida. Infelizmente existe ainda nas campanhas e de maneira preocupante no pós-eleição, com inconformismo, em muitos casos, de quem perdeu a eleição, fica incentivando essa rivalidade, o que é prejudicial para as gestões. Nós temos sempre buscado pacificar a cidade, unificar o povo, porque quando se tem uma responsabilidade administrativa, à medida que a cidade se divide entre dois partidos, duas bandeiras, duas cores partidárias, ela prejudica a gestão, porque as pessoas também incorporam esse sentimento de inconformismo. Então nós sempre temos buscado pacificar a cidade, unificar a cidade, trabalhar de maneira transparente, beneficiando a todos, mas infelizmente existe o inconformismo, existe agora essa onda, como foi falado, de fake news, existe uma imprensa que sobrevive dessas notícias inverídicas, dessas inverdades, mas quem está na vida pública ele tem que estar preparado, tem que ter o equilíbrio, a serenidade para enfrentar esses obstáculos, e nós estamos tanto na gestão do município de Barra do Cordo, quanto agora na presidência da FAMEM, preparados para enfrentar esses contratempos, levando sempre a verdade, procurando de maneira transparente dialogar com os outros entes, com os órgãos de controle, com a imprensa que busca e que tem responsabilidade com a verdade. Né? Falou bem, prefeito, é isso aí. Quem dera todos tivessem esse espírito, né, Natanael, de que tem que se enfrentar com serenidade. Mas pacificou mesmo lá, está pacificado? Nós temos trabalhado para isso, para pacificar. Eu sempre tenho pregado a união, o amor, a amizade, é marca da nossa gestão, respeito pelas pessoas. Infelizmente, existem alguns casos isolados, mas a nossa cidade, a cidade de Barra do Corda, ela é conhecida como uma cidade de um povo bom, um povo pacífico, um povo amoroso, um povo respeitador, e a nossa bandeira, a marca da nossa gestão lá é respeito pelo nosso povo. Quando você se trata as pessoas com respeito, né? Então a tendência é que se impere a pacificação, se impere a união, e temos trabalhado para isso. Infelizmente, como eu já falei, existem casos isolados. Barra do Corda hoje tem quase 90 mil habitantes, né? E como eu já falei, existe o inconformismo, existe o fake news, existe uma parte da imprensa que é comprometida com a mentira, que tem os interesses pessoais, mas sempre estamos enfrentando isso aí com muita serenidade e tranquilidade, e eu sempre tenho tido também o apoio da maioria dos barracordenses. E como é que está o índice de aprovação lá da sua gestão na cidade? Sempre muito bom, nós já estamos reeleitos, né? E à medida que estamos apresentando os projetos para o povo tem acolhido, o povo tem abraçado. Prova disso são os resultados nas urnas. Temos apresentado os projetos em Barra do Corda, andando de porta em porta, de casa em casa. Nós fomos eleitos em 2012, reeleito em 2016, agora em 2018. Os projetos que nós apresentamos lá, eleitorais, teve a maioria esmagadora nas urnas. O nosso opositor, candidato a deputado estadual lá, que sempre tem nos enfrentado nas urnas, agora a demonstração disso foi uma votação considerável do projeto que nós apresentamos. Então nós estamos trabalhando de maneira confortável e dialogando com a população. Existem os problemas, existe muito a ser melhorado, nós temos muito a fazer ainda pelo município, mas reconhecemos, e o povo, a grande maioria, reconhece que já avançamos bastante. E é prova disso que sempre nós temos uma aprovação considerável. Para encerrar o assunto de Barra do Corda e esse bloco, prefeito, nós vimos que houve um crime muito chocante lá no município, que envolveu um ex-prefeito e o próprio filho. Como é que ficou o município, a população, isso foi apaziguado, está mais tranquilo, porque o filho matou o próprio pai, né? Deu um processo enorme. Então, como é que ficou? Está saindo aí, Geraldo, né? Está saindo condicional. Parece que ia sair. Na verdade, a cidade ficou em luto, né? Todos nós cristãos ficamos sentidos e tristes com essa situação. Não estamos aqui para emitir um juízo de valor, no sentido de que existe um poder para que é a instância devida para fazer as análises dos casos, levar em consideração as teses de defesa. Certo. Mas em si, o que nós podemos comentar é
a morte. Ela existiu e era incontestável. Então é um ex-prefeito. Que foi várias vezes, né? Foi 3 vezes prefeito da nossa cidade, uma pessoa de idade que merecia todo o zelo, toda a atenção e teve a sua vida ceifada de maneira trágica, de maneira muito triste. Então a cidade ficou enlutecida, ficou triste. Eu confesso a você que a cidade foi grandemente impactada, a cidade ficou paralisada por muito tempo, né? E sempre que se fala sobre esse assunto, o sentimento que nos domina é um sentimento de tristeza. O que nós não queremos é ver vidas ceifadas, pessoas sendo assassinadas dessa forma, né? E o que nós podemos registrar é que nós ficamos muito tristes, a cidade hoje é triste. Quando se fala desse episódio, se fala com muita tristeza, né? Apesar de já estar com quase 2 anos, mas eu sempre tenho dito isso, que é muito distante um acontecimento desse do outro. Eu não tenho conhecimento no histórico de frequências, né? De um cidadão idoso, com mais de 80 anos, ex-prefeito, com serviços prestados, respeitado, ter a sua vida ceifada da forma que foi, tão cruel e tão perversa, né? Então, o que nós queremos é que seja feita justiça, que esse fato não se repita, e nós sentimos muito, a cidade toda ficou grandemente impactada, de maneira que, por muitos dias, a cidade mudou a sua rotina. A cidade mudou a sua rotina, mas agora, com o passar do tempo, a própria família já está entendendo, os amigos, e eu acredito que temos que entregar para a justiça para que possa fazer as análises devidas. Perfeito. Fazemos uma paradinha e voltamos já para falar mais sobre os municípios do Maranhão. De volta aqui com os analistas, hoje recebemos o presidente da Federação dos Municípios do Maranhão, prefeito de Barra do Corda, Eric Costa. Prefeito, nos últimos dias também uma notícia que vem se alastrando, queria perguntar o que procede disso tudo. É que mais de 100 municípios do Maranhão estariam com irregularidades no Fundeb. Teve uma reportagem até de uma grande rede que mostrou Monção e um outro município aqui, acho que dos Cocais, aonde constataram ali, numa investigação jornalística, a gravidade. Qual é a parcela disso aí que a gente deve prestar atenção? O senhor que responde por todos os municípios. Na verdade, nós estamos acompanhando, a partir dessa matéria que foi veiculada, toda a equipe da FAMEI, a equipe técnica da FAMEI, jurídica e também contábil, estar acompanhando. Estamos fazendo os levantamentos devidos. Até agora, dos 137 municípios que foram indicados, nós já analisamos o índice, já analisamos o censo, já analisamos as informações de basicamente 60% desses municípios que foram indicados, e todos, na sua maioria, teve uma redução na quantidade de alunos nos últimos anos. Então, o que pode se dizer, primeiramente, é que nós estamos solicitando cópia dessas investigações, mas a investigação não pode ser em vários sentidos. Não existe, em hipótese alguma, a possibilidade de 137 municípios estarem sendo investigados por desvio de recursos. Mais da metade dos municípios do Maranhão, isso, né, prefeito? Por desvio de recursos. Essa matéria foi utilizada de maneira indevida. Nós podemos até dizer, como você citou no início, um fake news. Números daqueles municípios, eles tiveram reduções gradativas e consideráveis ao longo dos últimos anos. Ou seja, não existe a possibilidade daquele município ser responsabilizado por inserir uma informação diversa para ser beneficiado com matrículas inexistentes, se o município está diminuindo a quantidade de alunos no censo a cada ano. Então, pode-se haver investigação em vários os sentidos. O FNDE pode, inclusive, estar solicitando ao município que faça a visita domiciliar para aquele aluno que não está em sala de aula. Isso aí se gera uma investigação. Então, a FAMEI está acompanhando para quase a metade dos municípios, mais da metade daqueles municípios que estão na relação. Nós já temos dados concretos, informações técnicas de que eles vêm reduzindo a quantidade de matrícula no decorrer do ano. Então, a notícia foi veiculada de maneira indevida, o que ocasionou inúmeros
transtornos e constrangimento nesse sentido, mas a FAMEM estará acompanhando juntamente com a assessoria jurídica desses municípios para que nós possamos esclarecer, né? Se existe alguma irregularidade, se existe algum abuso, algum desvio, o responsável tem que responder. Tem que responder, tem que ter o direito do contraditório, tem que apresentar as suas justificativas. O que nós não podemos é generalizar, e principalmente o município, que ao longo do tempo vem diminuindo as informações. Isso é uma demonstração de que está se buscando a verdade, o município que está reduzindo a quantidade de alunos que está inserindo no censo. Então, o que nós podemos caracterizar nesse primeiro momento é que a notícia foi levada de maneira indevida. Entendi. Você acha que faltou uma apuração melhor em cima dos dados? A FAMEM chegou a ser consultada? A FAMEM não foi consultada, eu não acho que houve apuração, não acho que houve uma falta, eu tenho certeza. Não foi uma afirmação verídica, não foi uma afirmação real. Eu tenho a convicção, e a FAMEM vai comprovar essa informação, de que a informação ela foi precipitada, a FAMEM não foi consultada e não foi levada em consideração inúmeras realidades, não foi levada inúmeras informações que teriam que ser levadas em consideração. Nós não temos como, através de uma matéria, informar que mais da metade dos municípios estão sendo investigados por desvio de recursos, principalmente da educação, né? Então existe realmente uma investigação. A FAMEM já tem conhecimento que existe uma investigação com um número bem menor de municípios. Existem municípios que estão sendo investigados, mas não quer dizer que é a prefeitura. Porque no município tem alunos também do Estado, existe município que tem alunos indígenas, que é de responsabilidade do Estado, e que está havendo uma ampla investigação para ver se não há inserção de dados falsos no sistema. Não quer dizer que é a prefeitura e que o prefeito está sendo investigado. E Barra do Corda? A situação Barra real. do Corda, por exemplo. Barra do Corda, quando nós assumimos em 2013, nós tínhamos 20.300 alunos cadastrados no censo. Hoje nós temos 18.100, uma queda de mais de 2.000 alunos ao longo do ano. Desses anos, de 2013? Ao longo desses anos, de 2013 a 2018. Pode ser que a cidade esteja sendo investigada, porque lá não só tem aluno do município, né? Nós temos também os alunos indígenas, que é a responsabilidade do Estado, que sempre houve uma incógnita da quantidade, do número real de alunos indígenas que nós temos nas aldeias. E a mesma situação de Barra do Corda, nós já constatamos com a nossa assessoria técnica, que existe na grande maioria daqueles municípios que lá estão relacionados. Município que ao longo dos anos, o secretário e o gestor com responsabilidade estarem informando a verdadeira demanda do município, indicando os alunos na sua totalidade e na sua veracidade, e ao longo dos anos está se reduzindo gradativamente, e o município está constando naquela relação como se fosse todos que estivessem incluídos no rol de municípios que desviaram dinheiros da educação. Então, nós caracterizamos aquela notícia como uma notícia inverídica, a FAMEM não foi consultada, tampouco os municípios foram consultados para poderem se manifestar, né, previamente, né? Então, nós fomos recebidos de surpresa e inúmeras, infelizmente, foi utilizado por alguns fake news. A eleição municipal foi utilizada naquela matéria, em alguns municípios as oposições se utilizaram daquela matéria, e agora nós vamos comprovar e demonstrar que, mais uma vez, aquela matéria ela foi infeliz, foi inverídica e inoportuna. Pois é, assim, Geraldo, nós vamos misturar um pouco comunicação ali, até entre a própria FAMEM e seus filiados ali. Por exemplo, na nota a matéria diz que procurou a Prefeitura de Monção, né, para falar sobre os dados. Nessa hora, a Prefeitura de Monção, lá, o prefeito não podia estar em contato com a FAMEM? Olha, fui sondado de tal matéria, o outro município também, se não me engano, foi Santa Rita, Geraldo. Não é Santa Rita, Miranda. não, é Miranda, isso. Próximo ali. A Prefeitura de Miranda chega e fala assim, ó, FAMEM, sondaram essa matéria aqui e tal, nos ajude nessa assessoria jurídica, assim, sempre provocando depois. Essa unidade não poderia ser melhor? Entenda bem, o prefeito ele foi consultado sobre a realidade do município dele. É de se considerar, e dificilmente esse prefeito foi informado e ele seria consultado sobre a realidade dos demais municípios.
O prefeito deve ter apresentado a relação e alguma justificativa em relação ao município dele. Não tem o grupo aí da FAMEM com todos os prefeitos, não, deputado? Existe um grupo da FAMEM. Facilita, né, Leandro? Facilita, mas existe uma FAMEM, uma instituição que tem sede própria, que tem toda uma assessoria, que está de portas abertas, que tem inclusive um bom relacionamento com a imprensa, e essa federação ela tem legitimidade para responder, para acionar os seus demais entes, né? Então nós não temos como cobrar de um prefeito de uma cidade isolada, que ele responda pelos demais municípios. Por isso é que existe a federação. Se fosse para um prefeito, quando for acionado em uma determinada ocasião, e ele responder pelos demais, não existia necessidade da federação. A federação existe, tem endereço, é público e notório. Em nenhum momento a federação foi procurada em relação aos demais municípios. Barra do Corda não foi procurado para sair naquela relação. E existe uma diferença, nós temos que diferenciar. A reportagem que foi tratada dos dois municípios que foram acionados e solicitaram deles, né, que eles se manifestassem a respeito da reportagem. E existe uma outra reportagem que listou 137 municípios. Exatamente. Nós estamos nos referindo dessa reportagem que listou de maneira indevida 137 municípios, como se esses municípios estivessem sendo investigados por desvio de recursos da educação. Essa reportagem foi que não procurou a FAMEM, que eu acredito que por questão de cautela e prudência, a federação teria sido no mínimo consultada, que sairia uma reportagem nesse sentido. Porque o volume é muito grande, né? Aí... A mais de 50% dos nossos municípios, nós temos 217. Na outra reportagem que fala de Monção, até a secretária de Educação falou, Natana, deu uma pena da bichinha falando. Por falar nisso, prefeito, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Uma vez nós entrevistamos aqui o presidente do TCE, que era até o anterior, como era, Natanael, o nome dele? Que é um funcionário de carreira, e a gente conversando sobre os problemas que os municípios enfrentam, de não fechar a conta e tal, o membro do TCE disse que às vezes não, com muita frequência, há um despreparo técnico completo de muitas cidades pequenas e tal, porque de fato não sabem fazer a prestação de conta. Como é que a FAMEM trata esse assunto? Na verdade, a FAMEM reconhece que existe uma carência de mão de obra qualificada para atender a demanda existente. Principalmente, essa carência ela se concentra mais nas pequenas cidades, nas cidades distantes, no interior. Então, por conta disso, nós estamos com uma equipe técnica organizada, existe a Escola de Gestão, estamos trabalhando, inclusive, eu já estive essa semana passada com técnicos da CGU, estive em Brasília com o ministro Raimundo Carreiro do Tribunal de Contas da União, e nós estamos preparando um cronograma de ações para que nós possamos disponibilizar, e aí um detalhe, a família está preocupada com a gestão, mas principalmente com o munícipe, com a boa gestão, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então nós iremos ofertar curso de qualificação, não somente para os técnicos dos municípios, nós iremos convidar também os técnicos das câmaras de vereadores, porque existe um número muito grande de contas reprovadas também dos presidentes de câmaras de vereadores. A última vez que nós fomos informados, que influencia na vida dos municípios, na vida dos municípios. A última informação dada, nós tivemos que mais de 90%, depois eu vou confirmar isso aí, para que nós possamos informar de maneira real, mas existe um número, e no último levantamento, mais de 90% das câmaras tinham os seus presidentes e suas contas reprovadas. Nós não acreditamos que todo esse número estavam agindo de maneira dolosa ou de má fé. Existe, na verdade, uma carência de mão de obra qualificada. Essa dificuldade existe, sobretudo nos pequenos municípios. Então nós estamos agora, a nova gestão da FAMEM, eu quero aqui parabenizar o presidente Erlânio Xavier, que desde o início, do princípio, tem voltado e concentrado com curso de qualificação para treinar pregoeiro, para treinar controlador, para treinar procurador, para que nós possamos disponibilizar essa mão de obra qualificada no interior, nas pequenas cidades, e possamos diminuir o constrangimento que existe com as contas reprovadas, com ações de improbidade. Inclusive, nós tivemos semana passada com o Cláudio Rabelo, da Procuradoria de Justiça. Existe um interesse da FAMEM em aproximar o setor de análise
da contabilidade, de licitações, da Procuradoria de Justiça com a equipe técnica da FAMEM, para que nós possamos criar ainda no mês de novembro, né, alguns seminários, oficinas e disponibilizar a qualificação para esses profissionais. Nós reconhecemos que existe um número muito grande ainda de inconformidade nas contas que são apresentadas pelo TCE, mas, por outro lado, nós reconhecemos também que não existe, na sua grande maioria, a má-fé, o dolo do gestor. O que existe é a escassez, a carência de mão de obra qualificada. E, para isso, a FAMEM agora vai se concentrar nessa qualificação. Excelente. Fazemos mais uma paradinha e voltamos já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o presidente da FAMEM, prefeito de Barra do Corda, Eric Costa. Quando ele estava terminando de falar, Natanael, eu me lembrei que eu vi uma dessas pesquisas complicadas que a gente vê por aí. Diz que o candidato preferido lá de Cantanhede é Cabão. Lembra de Cabão? Lembro. 15 processos por improbidade. Parece que o povo vai levar ele de volta, será? Mas, enfim, vamos deixar isso para lá. Prefeito, outra notícia que envolve os municípios, que está correndo o país inteiro, é a proposta do governo federal com relação ao Pacto Federativo, né? Onde uma das propostas é extinguir os municípios com menos de 5 mil habitantes, cujo a arrecadação seja inferior a 10%. O Maranhão tem 4 municípios nessa situação. Qual é a posição da FAMEM e a sua como prefeito? A nossa posição, em termos de federação, nós somos contrários a essa medida apresentada na proposta, no contexto geral, né? Existem inúmeras medidas que são favoráveis aos municípios no Pacto Federativo que foi apresentado, inclusive algumas fruto de uma demanda, de uma luta municipalista, através da Federação dos Municípios do Maranhão, a FAMEM, da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, luta que é bandeira da nossa federação e agora foi incluído nessa proposta do Pacto Federativo, que nos alegra imensamente. É uma luta de uns 10 anos, né, prefeito? De muito tempo, né? Por um outro lado, a proposta de extinguir, e aqui nós podemos falar em nível de Maranhão, 4 municípios que têm menos de 5 mil habitantes, a posição da FAMEM é contrária nesse sentido. Nós sabemos que existem demandas da população que têm que serem resolvidas, mas neste primeiro momento nós não estamos conseguindo vislumbrar qual seria a solução que a extinção de 4 municípios traria para o Maranhão e para aquelas comunidades. Nós não estamos conseguindo vislumbrar qual seria, né, de maneira concreta, o benefício que traria. Extinguir 4 municípios. Nós temos que levar em consideração a distância que aquele município está do outro município que corre a iminência de haver a fusão. Quais as características dele. Então, num primeiro momento, nós não estamos vislumbrando uma solução dos problemas. Mas Nova York, por exemplo, está pertinho de Pastos Bons ali, prefeito. Nova York está Pastos Bons. Agora me diga qual a solução que pode se trazer e extinguir o município de Nova York. Não, assim, eu acho que é preciso ser discutido melhor. Entendeu? Justamente, por isso que é preciso ser discutido, que num primeiro momento, por cautela e precaução, a nossa posição é contrária. Pois é, até porque o Maranhão, nesse bolo todo de 1.200 e poucos municípios, né, Geraldo? 4 municípios. Só 4, é pouco. É pouco, mostra assim, um estado até melhor distribuído com seus entes federativos ali. Isso. Então, de repente, é uma coisa de se estudar melhor, porque assim, de fato, o impacto é muito pequeno. Né? A nível de Maranhão, a nível que é de o que nós conhecemos a realidade, né? Mas também acho que o Maranhão... Difícil de darmos um juízo de valor em relação ao Mato Grosso, a alguns outros estados. Piauí, Tocantins, Minas Gerais tiveram muitos municípios. Muito difícil um juízo de valor nosso em relação a esses estados. Agora, o que nós conhecemos é o Maranhão e nós não conseguimos identificar qual o benefício direto que traria para a vida das pessoas daquelas comunidades e principalmente para os outros 213 municípios, qual seria a grande vantagem que traria extinguir esses 4 municípios. O povo do Ju quer correr para onde, Geraldo? Ele já Maracaçuné. Oh, meu Deus. Então nós estamos nas expectativas de algumas outras medidas importantes. Falei agora há pouco, existe principalmente por parte do governo federal de poder reorganizar o Ministério da Educação e o Estado do Maranhão. Hoje nós temos obras paralisadas em praticamente quase todos os municípios do nosso estado,
que são frutos de convênio de município com o governo federal através do Ministério da Educação. Temos quadras paralisadas, escolas paralisadas, creches paralisadas. O que nós estamos na esperança e expectativa é de reiniciar a construção dessas obras, concluir essas obras, que à medida que reinicia, vai se gerar emprego, vai se investir na economia, oportunidade para as pessoas, injeta o comércio local, e quando conclui-se uma obra dessa, é mais um instrumento que nós teremos em prol da educação. São mais creches estruturadas, escolas, ginásios. Então o que nós estamos esperando do governo federal são medidas nesse sentido. Aí é guerra grande, porque esse ministro da Educação ele é meio birolado da cabeça, né? Acho que ele é acho que é o extremo do bolsominion, né? Que acho que ele nós temos um levantamento, né? que temos quase 15 mil obras paralisadas, fruto de convênios do Ministério da Educação com os municípios e os estados. Muitas que podem se perder, né, prefeito? Inclusive o que já foi feito. Ao longo do tempo elas são deterioradas e o município recebeu 20% do recurso, aplicou os 20%, está na obra paralisada. O que nós queremos é concluir essas obras, que o governo federal repasse o restante do recurso, pelo menos para as obras que estão regulares. Existem inúmeras obras que foram feitas auditorias e foi atestado que estão regulares, só aguardando o repasse de recursos para que elas sejam concluídas. Já houve uma tentativa de agenda com o ministro, prefeito? Sim, a CNM está sempre buscando uma conciliação nesse sentido. Mas o que estará havendo é uma escassez de recursos, né? E cortes de recursos, principalmente da educação, e a realidade que nós temos hoje são de inúmeras obras paralisadas e os prefeitos sendo penalizados com isso. Por falar em prefeito penalizado, obra parada e repasse, nos últimos anos, prefeito, a gente está tendo uma diminuição dos repasses, dos maiores, que é o fundo dos municípios, da educação e da saúde. Como é que os prefeitos estão se virando? Olha, na verdade existe um cálculo que é feito pela educação, a per capita e a despesa da saúde toda ela é tripartite, dividida entre os 3 entes. O que mais está impactando nas finanças do município são as quedas nas arrecadações. À medida que se arrecada menos, se divide menos entre União, Estado e município, e a cada dia o município está sendo surpreendido com isso. Infelizmente, hoje nós estamos numa realidade onde que o gestor que está com salário em dias, ele já está se diferenciando dos demais, quando na verdade o salário estar inadimplente é uma obrigação, não era uma virtude. Mas infelizmente nós estamos enfrentando essa crise, as prefeituras, que são as prefeituras que têm a maior responsabilidade de resolver o problema de saneamento, da estrada, da escola, da saúde, da educação, é quem tem menos participação na divisão dos recursos. Com a queda dos recursos são os que mais sofrem. São os prefeitos, porque é o prefeito que está mais próximo da população. O prefeito é quem está ouvindo, é quem está trazendo a demanda, é quem está de portas abertas, né? Então as prefeituras têm enfrentado grandes dificuldades. Essa é a nossa bandeira, de fortalecer as causas municipalistas. O que nós estamos querendo são investimentos estruturantes, grandes obras, que vêm gerar emprego, que vêm aquecer a nossa economia. Sabemos que uma grande geradora de emprego é através da construção civil. Com as obras paralisadas, o reflexo é o maior número de pessoas desempregadas, né? E quase em todos os municípios nós temos obras paralisadas, fruto de convênios. Então, pelo menos, o que nós estamos querendo agora são os repasses regulares dos convênios para que nós possamos concluir essas obras. Isso é uma realidade do Brasil inteiro? Uma realidade do Brasil inteiro. Infelizmente, existe um levantamento com quase 15 mil obras paralisadas a nível de Brasil. Creches, escolas, quadras. Aqui no Maranhão não é diferente. Feliz da cidade que iniciou e concluiu as obras que recebeu do FNDE. As escolas, as creches, aqueles ginásios. Isso é época de eleição é ruim, né, prefeito? Não só em época de eleição, em todo o tempo, porque aqueles equipamentos estão fazendo falta. Se foi aprovado, porque existia uma demanda, existia uma necessidade. Com a demanda, com a necessidade, fez-se o convênio, iniciou-se a obra. À medida que a obra não é concluída, existe um prejuízo muito grande, principalmente para a população, para os nossos alunos, para a educação em geral. Isso é um prejuízo incalculável. Prefeito, tomando como base o seu município, que talvez não valha para a grande maioria, porque é uma cidade grande, Barra do Corda, como é que é? A maioria quer dar 12 mil, né? Como é que é a arrecadação de ISS e IPTU em Barra do Corda? O senhor recolhe? Nós estamos, inclusive,
quebrando essa briga, um paradigma. Né? Existe uma cultura das pessoas em não contribuir, não pagar os tributos devidos, fruto de políticas anteriores, de um histórico da nossa cidade, principalmente no que diz respeito a esses tributos municipais. Né? Nós estamos implantando gradativamente, a nossa arrecadação ainda é muito pequena em relação ao IPTU, em relação ao ISS. Temos um cronograma de ações, inclusive a FAME, eu quero aqui registrar, uma iniciativa do Ministério Público, existe um programa por nome de Município Legal, mais receitas, mais direitos. Nós estivemos reunidos com o Dr. Cláudio Rabelo mais uma vez, eu quero agradecê-lo, e ele tem vestido essa bandeira que os municípios têm que arrecadar para que os municípios tenham condições de investir e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós fizemos um termo de cooperação e o município está fazendo um termo de cooperação com todos os ministérios públicos das suas comarcas, onde o Ministério Público está auxiliando, né, na implantação dessa política de arrecadação. Então a tendência agora é que ela se torne uma realidade nos municípios, principalmente nos municípios menores. Nós estamos trabalhando também com a Procuradoria do município de São Luís, que já tem um conhecimento, um know-how. Estamos sensibilizando a gestão de São Luís para que possa compartilhar a experiência, os softwares, o conhecimento que eles têm em nível de arrecadação com os demais municípios. Já temos um sinal verde do município de São Luís, que tem a pré-disponibilidade de contribuir e colaborar, e nós teremos, inclusive, já teve um encontro aqui em São Luís, para a apresentação desse programa, que é o Município Legal, mais receita, mais direitos, e a tendência agora é amadurecer esse tema para que os municípios passem a arrecadar cada vez mais. Mas nós confessamos, essa arrecadação, ela ainda é muito tímida, o que prejudica muito as gestões. Os municípios... E tem muita pobreza também no nosso estado. Muita pobreza, né? Mas existem grandes contribuintes, grandes empresas que podem colaborar. É difícil você chegar numa família, Natanael, com uma casinha ali, às vezes um tijolinho aparente, que vive do Bolsa Família. Hoje eu vi uma senhora que vive com R$330 para tu chegar e cobrar IPT. É coração, né, prefeito? É difícil. Esses aí, na sua grande maioria, eles são isentos. Pronto. São isentos e é de direito que eles sejam isentos. O que nós queremos é quem arrecada que tenha condição de pagar. Pronto. As grandes empresas, eu cito um exemplo, né? O comércio, o governo do estado. Pelo menos 40%, acho, da população poderia pagar, né? O governo do estado agora tem uma política de execução de obra direta. O governo tem feito muito isso. Vai lá no município, faz o asfalto através do Mais Asfalto. Tem prefeito que não gosta disso, né, prefeito? Eu particularmente aprovo, porque é aquela questão do convênio, é um problema menos pra gente. O município recebe a obra e está resolvido o problema. Então foi aprovado na Assembleia, através do deputado Ciro Neto, eu quero aqui inclusive agradecê-lo, um projeto de lei que obriga as empresas que prestou serviço nos municípios, ela apresente aqui no governo do estado a certidão do município de que ela recolheu o ISS na base. Isso aí já é um avanço. Pronto, né? Já era um Então é de se reconhecer as boas iniciativas. E estamos incentivando nesse sentido, apesar de ser ainda muito tímida a arrecadação, o que prejudica as gestoras, mas nós sabemos, nós temos a consciência que tem que se arrecadar de quem pode pagar para poder investir na melhoria da qualidade de vida de quem mais precisa. Perfeito. Prefeito, foi muito bom tê-lo aqui conosco e volte novamente, porque a entidade que o senhor representa, eu acho que, né, Natanael, é muito bom que venha aqui outra vez, porque falando em nome de todas as prefeituras, eu acho que é o interesse de toda a comunidade maranhense. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço pela oportunidade. Quero aqui dizer que a FAME está lá de portas abertas para prestar qualquer esclarecimento. Sempre que tiver alguma dúvida, pode nos acionar, que nós estamos às ordens, que nos convidar, estaremos aqui. Quero aqui falar em nome do nosso presidente Erlânio, que nós temos implantado uma política e a FAME tem assumido um protagonismo muito grande a partir de fevereiro com essa nova gestão. A FAME ela tem participado das discussões, a FAME tem apresentado propostas, a FAME tem provocado algumas ações a nível de Estado, a nível de Assembleia, a nível inclusive de Ministério Público, tem se relacionado muito bem com os órgãos de controle, tudo isso buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então nos alegra a FAME ter a oportunidade de poder expor para você e para todo o Maranhão as ações que a FAME tem realizado nos últimos meses. Perfeito. Natanael. Agradeço. Obrigado, prefeito, né? Sempre bom, né, ver uma entidade bem representada, né? Eu acho que toda
a comunidade do município maranhense acho que tem consciência disso. Só o fato, né, de um líder da entidade aparecer para dar a cara num momento desse, né, que aparece uma matéria, uma denúncia como essa, acho que isso é importante, acho que dificilmente a gente já viu, né, Geraldo? Olhando para trás, aí uma representatividade, né, como essa atuante. Parabenizar porque os municípios precisam, né, Geraldo? Precisam. Acho que é importante ter consciência disso, né? Agradecer nosso amigo Leandro, né? Né? Só nos bastidores aí também, prestando assessoria e até amanhã, Geraldo, né? Até amanhã. E por falar em amanhã e por falar em Fundeb, eu vou falar Fundeb para professor Novaes ficar louco com a gente. Amanhã nós recebemos o secretário de Educação, Felipe Camarão. Se você quiser fazer uma pergunta especial para ele, mande para mim de hoje para amanhã que eu faço bem aqui. Muito obrigado pela companhia de todos e até lá.